E, finalmente, diz o Pôncio, há outras que não podem existir por si mesmas, ou seja, não são substâncias, nem surgir novamente em algo, ou seja, como um acidente, porque são de tal natureza que nem a coisa na qual existem uma vez pode existir sem elas, nem vice-versa, como todos os graus metafísicos, como por exemplo, a animalidade, a humanidade, a substância e até mesmo todas as relações identificadas com os seus fundamentos. Ou seja, esse último gênero de coisas positivas que o Pôncio está falando, que o Pôncio está dizendo, ele está dizendo que é tão íntimo, que ele está como que colado tanto na razão da substância, que a gente comentou aqui, da substância, como em relação ao acidente. Ou seja, nós temos o caso entre coisas que podem existir entre si. Neste caso, já está suposto este terceiro grau, né? No caso da substância e do acidente, também está suposto a distinção entre de terceiro grau aqui, né? Que é um grau metafísico distinto do outro. Então, o que ele quer dizer é que a distinção formal ela é ainda mais profunda do que qualquer outro gênero positivo de entidades ou coisas, né? Na verdade, é aquilo que é subjacente e que torna possível a entidade, a coisa ser coisa, o acidente ser acidente e assim por diante. Ou seja, o que está subjacente à entidade de uma coisa? Uma formalidade. Está subjacente ao fato do acidente ser um acidente? Uma formalidade. O que está subjacente ao fato, por exemplo, entre uma modalidade e uma substância? Uma formalidade. O que explica tudo isso são porções intrínsecas que se conectam, que são menores do que a distinção real, e que estão na parte da coisa, são dados na parte da coisa, para além da nossa consideração intelectual, e que, na verdade, é princípio subjacente de toda a inteligibilidade que surge é, nos dois primeiros gêneros que o Pôncio mencionou. E é por isso que esses dois primeiros gêneros ele qualifica com o nome de entidades, né, e o outro com o nome de gêneros. Porém, o último grau ele qualifica com o nome de formalidades. Formalidades. É isso. O texto do Pôncio, apesar de ser bem extenso, eu acho que dá para entender mais ou menos a linha de raciocínio do autor, né? Esse terceiro gênero de coisas positivas são as formalidades. E elas não são simples formas, mas elas são aquilo que é subjacente à própria forma, né? Aquilo que é a porção intrínseca da própria forma. Porque a forma é composta por várias microinteligibilidades, por assim dizer. Então, essas microinteligibilidades que unidas formam a coisa é o que nós chamamos de formalidade, certo? Seguindo aqui a exposição do Pôncio. Vamos avançar agora para outro autor escotista, o do Pasquier, francês. Quem pode ler para a gente esse slide? Eu posso ler. É, concorda com essa descrição de formalidade a definição de Sebastião du Pasquier, segundo a qual formalidade é algo positivo que não pode existir por si só ou ser separado, nem mesmo divinamente, da coisa em que está, nem pode surgir novamente nela, mas está incluído e verdadeiramente presente na entidade real.
Ou, de acordo com o mesmo do Pasquier, as formalidades são chamadas pelos escotistas de entidades concebidas separadamente quiditativamente, ou seja, as formalidades são chamadas predicados metafísicos realmente indistintos, da mesma coisa ou indivíduo, que têm diferentes quididades e objetividades concebíveis, e são metafisicamente incompletas e ordenadas para a constituição de um composto metafísico. Portanto, são chamadas não de coisas, mas de reidades, como afirmava Francisco de Mairones. Vamos à explicação agora a partir da definição do Sebastian do Pasquier. Ele fala o seguinte, ó, é algo positivo que não pode existir por si, ou seja, vocês não vão olhar por aí na rua e vocês vão encontrar uma formalidade andando, indo ao supermercado, indo ao shopping. Isso aí é impossível, né? Não pode existir por si mesma. Nem mesma pode ser separada, ou seja, se ela está numa coisa, ela é inseparável da coisa. Mesmo divinamente. Olha esse qualificativo que ele coloca, que interessante. Mesmo divinamente, ou seja, nem mesmo Deus conseguiria, com a sua onipotência, separar a coisa da sua formalidade, porque separar a coisa da sua formalidade seria o mesmo que aniquilá-la a nível real, né? Então, percebam o nível de profundidade ao qual a distinção formal atinge, que nem mesmo a onipotência divina pode separar a entidade real das suas formalidades, porque elas são os princípios subjacentes à própria entidade, que tornam aquela entidade possível, ou seja, sem formalidade, sem entidade, né? Avançamos aí? Deu para entender o raciocínio, pessoal? Vocês têm alguma dúvida? Por mim, deu para entender, sim. Aí, vamos continuar. Tem uma coisa muito importante que ele vai dizer aqui, que é o seguinte, olha só o que ele vai dizer. As formalidades, elas são completamente inseparáveis, como eu já disse antes, né? Tanto entre si, ou seja, você tem duas formalidades ali. Duas formalidades. Elas, uma em relação à outra, elas são também inseparáveis. Porque uma é princípio da outra, é princípio de completude metafísica da outra. Ou seja, tanto entre si como em relação à coisa, à entidade real, elas são inseparáveis, de tão profundas que atingem, né, o nível das coisas. Elas podem ser concebidas separadas de forma quantitativa, mas elas não podem ser de fato separadas atualmente. E é por isso que elas são predicados metafísicos, que se ordenam, que são predicados metafísicos, né? São metafisicamente incompletas. Prestem atenção nisso. Metafisicamente incompletas. Cada formalidade é metafisicamente incompleta. Elas se ordenam para a constituição de uma coisa ou indivíduo, né? Com diferentes qualidades e objetividades concebíveis. São incompletas, etc, etc e tal. O que é importante aqui a gente entender? Que a formalidade, como ela é um princípio subjacente à própria entidade, ela não elimina a distinção, a identidade real que existe na coisa. Ou seja, se eu pego, por exemplo, deixa eu ver aqui, o Sankey, e digo que no Sankey tem várias formalidades nele, eu não estou removendo do Sankey ou dizendo a ele que nele a sua identidade real foi agora particionada em várias microinteligibilidades. Não é isso. Na verdade, o que eu estou dizendo é que existem microinteligibilidades subjacentes que tornam a própria identidade real do sangue possível, como um ser único, um ser metafisicamente único, né? Ou seja, ao invés de ir contra a identidade real, o que possibilita a identidade real é a própria formalidade, né? É a própria formalidade.
E aí a gente já entende, por exemplo, mais ou menos, o porquê quando os escotistas, os lulianos, quando eles dizem que em Deus existem várias essências ou várias formalidades, o porquê disso não afetar a simplicidade divina, né? Porque tem uma incógnita aí, né? Se Deus tem várias formalidades, como é que ele é simples? Entendendo agora o que significa a própria formalidade, vocês entendem o porquê. Uma formalidade, ao invés de compor metafisicamente com uma coisa, ela é princípio da identificação real de uma coisa. Ou seja, uma coisa que é una, uma coisa que é idêntica, realmente. Quais são os princípios que tornam isso possível? São as formalidades. E isso também se aplica ao caso de Deus, né? Também se aplica ao caso. Claro que num nível muito diferente, porque em Deus cada formalidade é elevada a um nível infinito, né? Tem uma diferença. E isso também explica o porquê das formalidades em Deus não prestarem nenhum tipo de composição metafísica na essência divina, né? Na essência divina. Também é um fator explicativo. Carlos, eu tenho uma pergunta. Então, o